O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nessa longa leitura dos Atos dos Apóstolos, que foi lida aqui na liturgia da palavra, a gente chega a um dos capítulos mais importantes desse relato, que é aquele momento, por assim dizer, se quebra a casca do ovo da igreja, porque como o primeiro cristianismo, ele nasce de dentro do judaísmo, e Jesus, judeu, os discípulos todos judeus, o próprio anúncio da salvação, sempre no contexto da promessa feita aos judeus, Cristo, o Rei dos judeus. Então, o cristianismo não era entendido como é entendido hoje, como uma nova coisa, mas sim como um fenômeno interno ao judaísmo, uma coisa interna, uma coisa surgida do judaísmo e para os judeus. E como nós sabemos hoje, o Espírito Santo tem outros planos que não cabem na nossa mente, ou como gostam de dizer hoje, o nosso mindset, Então, pouco a pouco a mentalidade daqueles primeiros cristãos foram se abrindo, porque não foi nenhuma nova teoria que surgiu deles, Não veio ninguém dizer, olha, o cristianismo não é só para os judeus, é também para os que não são parte do judaísmo. Primeiro veio a experiência. Primeiro eles começaram a ver como o Espírito Santo descia e se manifestava nos não-judeus. E como a graça de Deus dava fruto naqueles pagãos, sem eles seguirem nenhuma lei judaica. Então foi a partir desse fato, dessa experiência, que eles começaram a se dar conta, não, a salvação de Cristo é para todos, e diante de Cristo Salvador já não tem mais nenhuma distinção entre quem é judeu e quem não é judeu. Então, depois eles se reuniram, como a gente escutou, os apóstolos se reuniram para falar sobre esse assunto, Será que a gente tem que pedir para o pagão que ele comece a seguir o judaísmo para ele poder ser um cristão, para ele poder ser admitido na comunidade cristã? Ou a gente não precisa exigir dele isso? E a conclusão de todos foi que, fora algumas regras de convivência, de coisas que eram especialmente difíceis para o judeu, como a questão dos alimentos com sangue e outras prescrições que para o judeu eram assuntos muito sensíveis para a cultura deles. Então, fora dessas recomendações, se entendeu que o pagão não precisava virar judeu para ser cristão. Uma coisa que para nós, hoje em dia, é óbvia, uma coisa clara, mas hoje a gente pode atualizar um pouco isso, nesse sentido de que muitas vezes se fala
do cristianismo, do anúncio de Cristo, como se fosse impor uma cultura para alguém, né? Então, inclusive tem muitos teólogos católicos e tudo que diz assim, não, nós católicos não podemos pregar o evangelho para os índios, não podemos pregar o evangelho para outros povos de outras culturas, porque eles já têm a própria cultura, a própria religião deles e tem que ser respeitada, então a gente não pode ir lá evangelizar, tá? Então, diante disso, a gente tem que lembrar, não, Cristo, Ele veio para todos, Ele não é propriedade da nossa cultura europeia, ocidental, né? Às vezes eu conto isso, que me aconteceu lá na Itália, né? Estava falando com uma menina universitária sobre a evangelização do Brasil, e ela disse assim, vocês não sentem não ficam um pouco assim, não é muito estranho para vocês que tenham imposto lá no Brasil uma religião europeia, né, para os brasileiros? E eu lembrei para ela uma coisa que muito pouca gente se lembra. Eu disse, não, Jesus Cristo não era europeu, né? Jesus Cristo era asiático. A terra de Israel fica na Ásia, não fica na Europa. E aí eu parti dali para também fazer ela refletir, assim como vocês não consideram Jesus um asiático, mas consideram ele como alguém de casa, como alguém nosso, assim nós lá no Brasil não pensamos o Jesus vindo de fora, o Jesus europeu, o Jesus estrangeiro, né? A gente fala o meu Jesus, o nosso Jesus, né? A gente até diz que Deus é brasileiro e toda essa coisa própria do brasileiro, né? Então, o que quer dizer isso? Que o Evangelho vem para todos, não importa a tua cultura, não importa a tua idade, não importa a tua condição de vida, o Evangelho fala para ti, né? Ele fala para a tua realidade, porque Jesus Cristo vem falar para aquilo que o ser humano tem de mais profundo, que ao mesmo tempo aquilo que o ser humano tem de mais universal, né? E é ali, no fundo do nosso coração, que Ele vem nos falar, que Ele vem se revelar a nós. E a gente sabe disso também não por teoria, mas pela nossa experiência. E aqui a gente liga com o Evangelho. Jesus diz assim, permanecei em mim, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja plena. Qual é a experiência que faz a gente entender que Cristo está no meio de nós? Qual é a experiência que os primeiros cristãos viam que os pagãos tinham, né? E tiveram que reconhecer, não, o Espírito Santo desceu sobre eles também, né? É justamente a experiência da alegria, onde existe aquela experiência da alegria que o mundo não pode dar e que também o mundo não pode tirar, uma alegria que se experimenta também no momento da prova, da dificuldade, da dor, tá? Uma alegria que só quem experimentou sabe do que a gente está falando, tá? Onde existe essa alegria, a gente reconhece a experiência do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo em nós, que portanto nós permanecemos em Cristo e Ele permanece em nós, porque Ele nos comunica pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo, Ele nos comunica essa alegria que ninguém pode nos tirar. Peçamos a Ele nessa Eucaristia que nos faça experimentar essa alegria profunda que é a marca da presença dEle, do olhar amoroso dEle no nosso coração e na nossa vida.